E aí galera, eu sou o professor André Viana, professor de Biologia do Colégio SEI, e hoje vim falar com vocês, conversar com vocês sobre um assunto que é recorrente na prova do Enem. A gente vai falar hoje com vocês sobre os grupos vegetais. Tem uma galera que não gosta muito de plantinha, né? Tem aquela galera que, planta é ruim, planta é chato, mas é um assunto que sempre aparece na prova. Então você não vai errar essa com a gente. Vamos lá! A gente sabe que os vegetais, eles vieram, a gente tem provavelmente um grupo ancestral que vieram da água, certo? E a partir do momento que eles começaram a conseguir reter o embrião no gametângio feminino, a gente teve a diferenciação de sexo entre masculino e feminino, coisa que a gente não via nas algas, os indivíduos conseguiram, de alguma forma, conquistar o ambiente terrestre. Então a gente vê que a primeira grande diferença que separa o que nós chamamos de reino vegetal, embora esse nome esteja em desuso, do que compõem as algas, é exatamente o fato da gente reter o embrião no gametângio feminino. Aí nós temos todas as plantas, certo? Separadas da alga, que seria o que a gente chama de grupo externo, certo? Nesse caso, então, nós podemos chamar as plantinhas, todas elas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, de embriófitas. Elas retêm o embrião no gametângio. Nesse caso, o que acontece? Eu percebo que no cladograma, as plantinhas continuam com a característica, mas em algum momento eu tenho uma cladogênese. Eles se separam. Separam-se por quê? Porque o grupo das briófitas caracteriza-se pela ausência de tecidos verdadeiros. Isso é muito pouco citado em provas, mas vocês não vão esquecer, ela caracteriza-se muito bem pela ausência de vasos condutores. Então, a partir do momento que o xilema e o floema aparecem, eu separo as briófitas do grande grupo, né? São vegetais que continuam dependendo da água para reprodução, são vegetais que têm fase gametofítica dominante e esporofítica reduzida, mas não tem vaso condutor. Então eles não vão compor o nosso segundo grupo aqui, ó, que eu marquei com o número 2, que é o grupo das traqueófitas. Então nós sempre chamamos briófitas de vegetais avasculares. Não esqueçam disso, briófitas são os vegetais avasculares. Teve vaso condutor, é traqueófito, vai ser ou pteridófita, ou gimnosperma, ou angiosperma. Professor, e como é que eu separo isso? É fácil, certo? Quando eu olho para a pteridófita, que é aquela samambaia que a gente vê pendurada no xaxim, na casa da minha avó tinha muito disso, não sei se vocês vão lembrar, vão encontrar na casa de vocês aí, mas quando eu vejo ela, eu vejo que ela é diferente dos demais indivíduos, porque no processo evolutivo, ela não adquiriu a semente, que é aquele famoso caroço que a gente tem nas frutas, embora não seja o caso ainda, certo? E ela não tem ainda o grão de pólen. Ela continua, assim como as briófitas, dependentes da água para reprodução. Então, eu tenho um grupo, ó, indivíduos que dependem da água para reprodução, indivíduos que não têm estrutura reprodutiva visível. Também podemos chamar eles de criptógamos. Qual é a diferença? Não tem vaso condutor as briófitas, tem vaso condutor as pteridófitas. E aí eu continuo. Também aparece o grão de pólen. Presta atenção que agora quem tem semente e grão de pólen faz parte do grupo dos indivíduos espermatófitos, beleza? Não esqueçam. E aí a gente continua. Além disso, eu tenho gimnosperma e angiosperma, indivíduos que produzem grande quantidade de grão de pólen, indivíduos que dependem da fecundação pelo vento, ou seja, tem anemofilia, que é um processo que às vezes não é tão viável, não é tão eficiente, porque eu dependo de soprar o grão de pólen e da sorte do grão de pólen, que corresponde ao gametófito masculino, acertar o gametófito feminino. Isso não é interessante. Então eu espero, certo, para que isso aconteça em momentos de maior intensidade de vento. Porém, no processo evolutivo, aparecem as duas coisas que a gente conhece e fazem a gente ter o grupo vegetal mais amplamente disperso no planeta Terra. É o grupo das angiospermas. Nesse caso, se você parar para pensar um pouquinho, a maioria das plantas que vocês vão lembrar são angiospermas. Por quê? São aquelas plantas que apresentam flor totalmente diferenciada. O que é a flor? É um órgão reprodutivo. É um órgão que é feito para atrair um polinizador habitualmente, por isso que ela tem cheiro
e que ela tem cor marcante. É para dizer, eu estou aqui, eu quero reproduzir. E aí, normalmente, eu atraio um animal, habitualmente um inseto, certo? Normalmente, esses vegetais apresentam a fecundação por entomofilia, que é a ideia de que o inseto vai lá pegar o néctar, que a gente vê nos filmezinhos animados. A abelhinha vai lá pegar o néctar, leva o grão de pólen de um canto para outro. Isso garante a minha fecundação, isso garante o meu processo de reprodução. Além disso, eu tenho outra coisa, o fruto, tá? Qual é a diferença? Gimnosperma é um indivíduo que tem semente nua. Eu tenho só o fruto. O que é que eu faço? Eu pego, eu tenho só a semente. Eu simplesmente solto ela. E aí a semente ela vai ter que se desenvolver muito próximo da planta que a gerou. Quando eu falo do fruto, eu tenho uma estrutura que vai permitir a dispersão da semente, além da sua proteção. Qual é a ideia? Planta não faz nada de graça. Ela é planta, mas ela não é burra. Lembrem-se disso. O que é que ela faz? Ela me oferece um fruto. Já está aqui, uma maçã bonitinha. Certo? Vem pegar, aí eu vou lá buscar a maçã. Quando eu pego a maçã, ela faz, mas de compensação tu vai carregar minha semente. Aí eu dou lá o caroço. O que é que o animal faz? Come a maçãzinha, dispersa o caroço em outro canto. Então eu aumento a área de dispersão desses vegetais. Com essa brincadeira de ideia do fruto aumentando a dispersão da semente, aumentando a área de atuação e da flor facilitando a fecundação. O que acontece? São plantinhas que passaram a ocupar uma maior variedade de nichos. Consequentemente, eles ficam mais amplamente dispersos, consequentemente a gente encontra um maior número de espécies. Por isso que dos 4 grandes grupos vegetais, é o que apresenta o maior número de espécies, e é aquele que habitualmente está envolvido na nossa alimentação. Belezinha? E galera, além da dica das plantinhas, né, que a gente tem essa ideia de entender a escala evolutiva, de propósito, eu trouxe para vocês o cladograma, certo? Que é um outro assunto, que habilidades estéticas, os alunos tendem muito a se confundir, interpretar diferentes formas de linguagem. Esse cladograma aqui, que é o cladograma do reino vegetal, é o que mais aparece em avaliações. Poderia ser qualquer outro, certo? Poderia ser qualquer outro. Porém, a gente tem aquela ideia de entender a habilidade para fazer isso. Quando eu falo das plantinhas, de propósito aqui, ó, eu sempre terei uma chave dicotômica de classificação. O que é isso? É meio que uma chave de ter ou não ter. Presta atenção. Eu tenho um ancestral comum, certo? Seria o ancestral comum das algas e das plantas. Quando eu estou na escala evolutiva, eu estou representando o tempo, eu chego aqui, ó, aparece um embrião retido no gametângio. Se aparece, quem tem, permanece na mesma linha, certo? Tem uma maior homologia. Quem não tem, cai fora. Caíram as algas. Aí eu continuo, parece vaso condutor. Quem tem, continua na mesma linha. Quem não tem, cai fora, tem o grupo das briófitas. Mesma coisa, semente e grão de pólen. Quem não tem, pteridófita. Quem tem, gimnosperma e angiosperma. Quem está depois da característica sempre vai ter ela. Mesma coisa aqui, ó, flor e fruto. Só angiosperma tem. Não esqueçam, isso é uma habilidade que de vez em quando os alunos esquecem, de vez em quando eles têm problemas, mas vocês não vão ter mais esse problema porque vocês já pegaram o macetinho aqui, já pegaram essa dica. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai ter outras dicas sobre outros assuntos e eu aguardo vocês lá. Até mais!